Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, assim, muito poderosa. E se o mundo que a gente vê por aí, sabe, com toda a confusão, os desafios, e se ele for, na verdade, um grande espelho do que está acontecendo aqui dentro, na nossa mente? Vamos descobrir juntos como é que essa ideia funciona. Muitas vezes a gente olha em volta e a resposta parece ser um sim bem óbvio, não é mesmo? A gente vê dificuldade, vê conflito por tudo que é lado. Mas e se tiver uma outra perspectiva? Uma que pode virar essa chave e mudar completamente o jeito que a gente enxerga as coisas. A resposta, olha, pode surpreender. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, vamos seguir um caminho de 4 passos. Primeiro, a gente vai entender esse conceito do mundo como espelho. Depois, como funciona o mecanismo da projeção. Em seguida, a gente vai ver as consequências disso na realidade distorcida e, o mais importante, vamos descobrir qual é o caminho da libertação. Então vamos lá, começando pelo começo. Tudo parte de uma premissa que até é meio radical. O mundo que a gente experiencia no dia a dia não é algo 100% objetivo. Ele funciona mais como um espelho mesmo, refletindo de volta pra gente aqueles conflitos que já moram aqui dentro. E o mais interessante é que, por essa lógica, o caos, o sofrimento que a gente vê por aí, eles não são fatos absolutos, sabe? Eles são, na verdade, o resultado da lente que a gente usa para ver o mundo. E essa lente, bem, ela é moldada pelo medo e por um sentimento de que estamos separados uns dos outros. Ok, mas como é que isso acontece na prática? Como é que a nossa mente consegue criar esse espelho? É aqui que entra em cena o grande motor por trás de tudo, o tal do mecanismo da projeção. A peça fundamental nesse quebra-cabeça são os chamados pensamentos de ataque. Pensa neles como qualquer ressentimento que a gente guarda, uma mágoa antiga ou até aquela mania de interpretar o que o outro fez como uma ameaça direta. São esses pensamentos, e não o que aconteceu de fato, que servem de combustível para a nossa visão negativa do mundo. E o processo é fascinante. Acontece quase que em 3 atos. Primeiro, um pensamento de ataque nasce dentro da mente. Depois, sem nem a gente se dar conta, a gente projeta ele para fora, como se fosse um filme na tela do cinema. E qual o resultado? A gente passa a ver o mundo como o vilão da história. A fonte do ataque, no fim das contas, não está lá fora, está aqui dentro. Agora que a gente já entendeu o mecanismo, vamos dar uma olhada no impacto real disso tudo. Como é que essa projeção constante vai moldando o nosso dia a dia e criando uma realidade que, no fundo, é uma distorção? E aqui a gente consegue ver uma divisão que é crucial. De um lado, existe a realidade factual, o que simplesmente aconteceu, o fato bruto. Do outro, ah, do outro lado tem a realidade percebida, que é a história que a nossa mente conta sobre o que aconteceu. E é nessa história que o mundo vira esse lugar hostil que parece confirmar todos os nossos piores medos. E essa distorção toda, ela não é aleatória, sabe? Ela serve a um propósito muito claro. Provar pra gente mesmo aquelas crenças antigas, tipo, eu sou sempre a vítima ou ninguém me dá valor. E isso acaba prendendo a gente em um ciclo vicioso de julgar e se defender o tempo todo, transformando a vida num campo de batalha. Olha, o cenário pode parecer meio desanimador, eu sei, mas é exatamente aqui que o jogo vira, porque existe sim uma saída poderosa. Nessa nossa última parte, a gente vai descobrir como é possível transformar esse reflexo que a gente vê no espelho. E a chave, a grande virada de chave, está toda aqui nessa frase. A mudança de verdade não vem de tentar consertar o mundo lá fora ou de mudar as outras pessoas. O poder de verdade está num trabalho interno, na decisão de simplesmente abrir mão dos pensamentos de ataque. Tá, mas como é que a gente faz isso no dia a dia? O caminho tem basicamente 3 passos. Primeiro, abandonar o hábito de julgar tudo e todos. Segundo, escolher o perdão. E não um perdão para o outro, é um presente para si, para a própria paz. E terceiro, tomar a decisão consciente, intencional, de ver as coisas de um jeito novo. E com isso, a gente chega no ponto central de tudo. A conexão é direta, é poderosa. A qualidade da nossa vida é um reflexo direto da qualidade dos nossos pensamentos. Quando a gente muda o que está acontecendo aqui dentro, o mundo lá fora inevitavelmente se transforma junto. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se a paz que a gente tanto procura não depender de nada nem de ninguém lá fora? E se ela for no fundo, apenas uma decisão? Uma decisão interna de parar de atacar em pensamento. Fica aí a reflexão. E obrigada pela companhia nessa jornada.